Um é o julgamento hoje do STF a respeito das ações do antigo COAF. E ao fim vou comentar ontem a operação Faroeste pela Polícia Federal no Tribunal de Justiça da Bahia. Vamos lá. O julgamento das informações bancárias. O STF começa hoje, na sessão plenária, o julgamento do recurso extraordinário de número 1.005.941, com repercussão geral, o que significa que, em casos semelhantes a estes, os juízes podem seguir ou não o posicionamento do tribunal. Será apreciado pela Corte Máxima os limites objetivos de transferência automática de informações obtidas pelos órgãos de fiscalização financeira, como o Fisco, Banco Central e Unidade de Informação de Inteligência Financeira, com o Ministério Público. Será cotejado pelo Pleno se estes atos são compatíveis com os direitos constitucionais de intimidade e sigilos de dados expostos no artigo 5º, inciso 10º e 12º da Constituição Federal. O busilis da questão, e que virou assunto dos mais diversos segmentos da sociedade, onde alguns pregam desde o fim dos investimentos internacionais por não ter segurança jurídica nas transações financeiras e econômicas, até como não poderia deixar de ser o fim da Operação Lava Jato em Curitiba. E, portanto, pregam o Armagedon. Mas as discussões não enxergam o óbvio. O que se discute no Supremo é se pode obter informações dos órgãos administrativos de controle e fiscalização sem anuência do Poder Judiciário, no caso, os juízes. O que ocorria é que o Ministério Público obtinha as informações financeiras após a abertura de procedimentos investigativos, sem pedir autorização a um juiz. O ministro Dias Toffoli suspendeu todas as investigações que tinham por origem essas informações obtidas na Unidade de Inteligência Financeira, Bacen e Fisco, após o pedido do advogado do senador Flávio Bolsonaro, no processo sobre sua atuação como deputado estadual no Rio de Janeiro. A decisão acertada e criticada por aqueles que nada entendem dos aspectos constitucionais envolvidos veio pôr um freio na violação constitucional que corria solto sob argumentos que se estava combatendo a sonegação fiscal e crimes financeiros. O que se discute hoje no Supremo é justamente isso. Se para combater crimes, atropelar direitos fundamentais e com isso relativizar preceitos constitucionais consagrados no mundo inteiro é o caminho correto. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu a revogação da liminar dada pelo ministro Toffoli sob o argumento de que sua manutenção atrapalha o combate à lavagem de dinheiro. Esquece-se o nobre procurador que, da forma como estão sendo feitas as investigações e os processos daí decorrentes, ferem frontalmente o disciplinamento constitucional. Em nenhuma democracia do mundo se faz o envio de informações bancárias e fiscais às autoridades públicas sem o consentimento de um juiz. A conversa mole de que se vai interromper o fluxo dessas informações entre esses agentes públicos, que irá frear investimentos internacionais e afugentar empresários no Brasil, é tão verdadeira quanto uma nota de R$ 13. A outra balela é de que vai dificultar o combate à lavagem de dinheiro é tão verdadeiro quanto uma nota de R$ 13,50. Não se pode dar ao Ministério Público acesso a informações fiscais e bancárias sem que antes haja uma autorização judicial, pois, em última análise, tira do Poder Judiciário o controle dessas ações. O acesso a esses dados só podem ser executados em caráter de excepcionalidade, e o que se viu foi a obtenção indiscriminada desses sigilos ao arrepio da Constituição Federal. O que deve ficar bem entendido sobre o julgamento não é obstar a troca de informações entre o Ministério Público e os órgãos de fiscalização financeira, mas dar um disciplinamento na conformidade da Constituição Federal. Resguardando esses dados, não está protegendo o bandido de colarinho branco, mas impedindo que o uso arbitrário dessas informações possam trazer suspeitas infundadas ou ser utilizadas para fins nada republicanos. Quando o Judiciário participa desse fluxo, competirá ao magistrado a razoabilidade de se utilizar ou não dessas informações e assim impedir que a divulgação sigilosa de movimentação bancária seja mal utilizada. Quando o Poder Judiciário controla as informações financeiras, está justamente coibindo abusos e defendendo o respeito aos direitos fundamentais. Quando retira da magistratura este papel, está, em última análise, desconfiando das atribuições do próprio Judiciário. Se for atendido os pedidos do Ministério Público Federal, estaremos dando um gigantesco passo para trás na ordem institucional. Devemos ter em mente que a utilização de mecanismos para obter informações bancárias são utilizados em todo o mundo civilizado, mas da forma como desejam alguns segmentos do mundo jurídico, sem levar em consideração mandamentos constitucionais, apenas denota o desapreço a direitos fundamentais
que deve sempre prevalecer. Quando autoridades internacionais, como a OCDE, a qual o Brasil deseja ingressar, diz que a supressão dessas informações de forma como é utilizada no Brasil enfraquece o combate à lavagem de dinheiro e corrupção, não faz lembrar que países membros dessas organizações internacionais, tais como Estados Unidos, Alemanha e Espanha, têm em suas leis os mesmos preceitos que utilizamos por aqui, quando não são mais exigentes do que o nosso ordenamento legal. Em todos os pedidos de informações bancárias e financeiras, nesses países, por exemplo, somente pode ser dada com autorização judicial. E ponto final. Então a OCDE fica fazendo terrorismo sem fundamento. Se o julgamento do STF atender os argumentos vazios que impedem obter tais informações, somente por decisão judicial estaremos pondo um perigo não apenas nos dispositivos constitucionais, em especial os direitos fundamentais, que serão jogados no lixo, mas, ao mesmo tempo, abrindo brecha para o desrespeito a outros comandos da Constituição Federal e assim sepultar de vez os valores duramente conquistados pelas gerações anteriores. Mas, pelo andar da carruagem, prevejo que o Supremo vai pela manutenção do arbitramento do Judiciário dará a utilização dessas informações bancárias. Então, caro ouvinte, o que o Supremo vai decidir hoje é se pode ou não ter a participação de um magistrado autorizando essas informações. Da forma como vinha ocorrendo, elas eram trocadas e mandadas entre os órgãos fiscalizadores e o Ministério Público, sem que um juiz autorizasse ou não. É óbvio que isso não pode estar acontecendo. A Constituição proíbe esse tipo de coisa. Em todo o mundo civilizado é assim. O judiciário tem que autorizar ou não. E utilizar essas informações em caráter excepcional, quando houver provas consistentes de que houve lavagem de dinheiro ou não. Da forma como estava acontecendo, as coisas corriam à solta, as informações bancárias eram amplamente divulgadas, e aí um desrespeito à nossa legislação constitucional. Quanto à Operação Faroeste ontem no Tribunal de Justiça, né, que foram afastados 4 desembargadores, né, 2 juízes e é preso alguns advogados, o que efetivamente ocorreu, segundo a investigação da Polícia Federal, é de que havia venda de sentenças, né, para dar direito de posse, de áreas rurais no oeste baiano. Não sei se vocês lembram, há uns 10 anos atrás, houve inclusive o fechamento de um cartório de registro de imóveis, se não me engano foi em Correntina, uma cidade dessa, porque lá se distribuía títulos de terra sem nenhum amparo legal, à torta e direito. Vamos esperar o andamento das investigações, certo? Os desembargadores foram afastados, inclusive o presidente do Tribunal de Justiça. Haveria uma eleição hoje para compor os novos quadros de administração do Tribunal de Justiça. Foi anulado, assumiu o desembargador interino. E o que mais me estranha é o seguinte: os juízes e desembargadores foram afastados por 90 dias de suas funções. Os advogados envolvidos foram presos. Então, eu não sei qual foram os critérios utilizados. Não li o despacho todo do ministro, certo? Mas pelas informações que foram obtidas, são coisas do balacobaco, né? Foram bloqueados 500 e poucos milhões de reais, né? Muita gente envolvida, já tem até um denunciante, né? Foi morto, né, em setembro do ano passado, e denunciou essas tramamóias envolvidas. E o que matou também foi, o que ordenou a matar foi morto também. Então são coisas muito graves que devem ser só pesadas, né, e ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Né? Vamos ver que o desdobramento disso, não li o processo todo, mas ao que parece as coisas vão tomar um rumo muito sério e vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Então, encerro aqui minha participação, falar com o Dilson, que encontrei com o Valdelício Menezes, né, advogado, colega dele, mandou um abraço para ele. Ele disse que ouve o programa todos os dias, né? Então um abraço aí para o Valdelício e até a próxima segunda-feira.